CPMI do INSS. E aí, vão chamar o irmão do Lula ou não? Tem alguma coisa a ver? Porque até agora eu não te vi falar um pio sobre o Frei Chico. O que eu tô sabendo é que se o Frei Chico for, o Alberto Neto, fazendeiro de camarão, lá do Ceará, que nem nasceu no Amazonas, também tem que ir. Porque ele que afrouxou. Ele que afrouxou pra quem? Ele que afrouxou, ele foi o relator. O Frei Chico vai ser convocado, os relatores da oposição, quem está com a relatoria, o presidente já falou que vai convocar o Frei Chico. E o Alberto Neto? O Alberto Neto tem a ver? O Alberto Tudo a ver. Neto, por quê? Ele foi o relator, ele que afrouxou a lei. Ele que afrouxou. Então, me diz uma coisa. Afrouxou a lei, conversa furada. Tu vai assaltar... Um exemplo aqui, bem simples de entender. Tu vai assaltar um banco. Aí, tu escolhe um horário. Eu vou assaltar o banco na hora que tá todo mundo com metralhadora lá vigiando, ou tu vai assaltar o banco na hora que todo mundo saiu para almoçar. Foi o que o Alberto Neto fez. Ele afrouxou a lei, ele era o relator. E aí, ó, passou a boiada, bebê. É só afrouxar aqui, foi o que aconteceu. Rapaz, essa é a maior conversa furada que eu já... Mas presta assim, atenção, presta atenção. Se ele não deve nada, ele tem que ser chamado, convocado e prova que não fez nada. Que seja chamado, mas agora... Que seja. Da mesma forma que tu tem o ímpeto de que quer que o Frei Chico vai, eu acho que o Alberto Neto tem que ir. Mas olha só a diferença. Você comparar o Alberto Neto diferentemente das instituições... Não tô comparando. Peraí, eu você tá falando do Frei Chico... Eu acho que ele deve ser convocado. Quem não deve, não teme, meu irmão. Exatamente. Eu acredito nisso. Mas olha só, agora você não fala Não tô dizendo que o Frei Chico não tem que ir, não. O maior desvio da história do INSS foi no governo Lula, e eu não vi você falar nenhuma vez sobre isso. Eu vou falar o que eu penso. O que eu penso? Eu falei isso para todo mundo que me conhece sabe que eu falei isso. Quando aconteceu, eu disse assim: o Lupe tem que ser demitido imediatamente. Eu critico isso dentro dos debates da esquerda. Eu falo, olha, eu acho que o Lula está demorando muito para demitir o Lupe, e isso é ruim para a gente. Eu falei isso. E o Lula demorou, inclusive, mais de uma semana para demitir o Lupe do cargo. Eu acho isso totalmente errado. Não concordo com o Lula ter demorado, porque a impressão que dá é que alguém sabia de alguma coisa. Mas aí você vê, ele tenta passar pano na cabeça do Lula para culpar o Lupe, mas ele não ataca o Lula. Se o Frei Chico tiver que ser convocado, eu acho que Alberto Neto também tem que ser convocado. E quem não deve, que não tem. Quem não deve, não teme, mas para você ver, a esquerda, quando é algo que aconteceu com algum ministro do Bolsonaro, a culpa era do Bolsonaro. Mas agora, quando aconteceu com o ministro do Lula, a culpa é do ministro, não é do Lula, do governo Lula. Então você vê que, de certa forma, eles tentam passar pano o tempo inteiro. Nunca é culpa do Lula, a culpa é de terceiros, não do governo Lula, diferentemente do que era no governo Bolsonaro. Qualquer coisa que acontecia no governo era culpa do Bolsonaro, ao invés de ser os seus ministros que tomavam a decisão final, né? Mas para você ver a hipocrisia do Rafael. Nenhum momento falou sobre essa instituição aí do Frei Chico, que descontava dinheiro indevidamente do INSS. A gente não viu esse mesmo fervor, essa mesma tesão de condenar o Frei Chico, e agora está tentando passar pano na cabeça do Lula. Eu tenho uma teoria. O Omar, ele ia ser o relator. No meu ponto de vista, isso seria para o Omar uma baita de uma bela pré-campanha para o governo do Estado. Porque na medida que você está ali no debate da CPMI, aquilo te dá muito know-how na mídia, midiático, e isso acaba fortalecendo a sua pré-campanha. Eu pensava que isso seria bom para ele. Quando eu percebi que ele perdeu a relatoria, eu comecei a raciocinar o seguinte: o Alberto Neto, o relator que afrouxou, se houve roubo, alguém afrouxou para roubar, para o ladrão vir roubar. Então, assim, o Alberto Neto, ele é apadrinhado, segundo as línguas daqui no Amazonas, pelo Omar. Aí eu fiquei pensando, se o Omar for relator, ele vai ter que decapitar o afiliado político dele. Então, será que ele não saiu da presidência dessa CPMI para não ter que decapitar o afiliado dele político, Jean? Será que não é essa a estratégia? Isso aí, como você pode ver, é sempre teoria da conspiração. E eu não estou fazendo juízo de valor, não estou defendendo o Alberto, não. Mas isso aí é que todo mundo tenta colar, partido. Entendeu? Todo mundo tenta colar no Alberto esse papo furado, essa pecha, de que ele é afiliado do que é o Omar e tal. Não tem nada a ver. O Alberto tem a vida própria dele, o Alberto tem as suas próprias decisões na política. Nunca precisou de Omar Aziz para decidir o que ele vai fazer. Então, tu concorda que o fato do Omar ter perdido a presença da CPMI
dificulta um pouco a questão da pré-campanha para ele? Midiaticamente falando. Eu acredito que era uma faca de dois gumes. Podia ser bom e podia também, ao mesmo tempo, ser ruim. Porque como o Omar é amigo do Lula, muito provavelmente ele ia tentar, de certa forma, tornar a CPMI terminar em pizza, né? Então eu acredito que poderia ser bom e ruim, porque de nenhuma forma ele ia enfrentar o seu parceiro político, que era Lula. Mas graças a Deus agora caiu na mão da oposição, que irá convocar todos esses que foram envolvidos nesses escândalos de corrupção do INSS e irá confrontá-los, quem sabe também prender esses criminosos e vagabundos que o Rafael passa pano que passa pano o tempo inteiro, justamente o irmão do Lula e todos esses sindicatos que roubam os mais pobres do INSS do Lula, no Brasil. O Omar é amigo do Lula, mas ele não tem nada a ver com o Alberto Neto, mas eu vou te provar que tem na edição desse vídeo.